Olá, queridos! Olá, queridos, graça e paz a todos. Bom, nós vamos fazer aqui mais uma aula. Nós estamos abordando aí uma introdução bem sucinta, bem panorâmica, em uma perspectiva histórica sobre as origens das doutrinas e sistematização da fé cristã, né? Então nós vimos a primeira aula, onde nós abordamos ali as origens da sistematização das doutrinas cristãs em uma perspectiva histórica, né? Observamos que o desenvolvimento sistemático, teológico e doutrinário da fé cristã, ele se dá ali num período patrístico. Para que nós adentremos aqui nessa segunda aula, é de pertinente as pessoas que ainda não assistiram à aula anterior assistam, para que adentre aqui nessa aula de número 2, onde nós vamos abordar aqui o contexto histórico e cultural do desenvolvimento doutrinário e teológico do cristianismo, tá? De imediato eu gostaria de falar aqui as bibliografias que eu vou utilizá-la. Poderia utilizá-la aqui várias outras bibliografias, porque são bem extensa o conteúdo, mas nós não temos o objetivo aqui de ser extenso, mas de ser bem sucinto. Eu vou estar utilizando o livro do Alistair McGregor, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Também vou estar utilizando aqui o livro Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, o Werner Jaeger. E vou também estar utilizando aqui como fonte bibliográfica a História dos Dogmas de Adolfo von Harnack, tá? Então, com base nessa bibliografia, nós vamos aqui desenvolver essa breve aula introdutória sobre o contexto histórico-cultural em que se deu o desenvolvimento doutrinário e teológico do cristianismo. Bom, para a gente começar, a gente precisa observar que as pesquisas mais modernas, ela tem nos mostrado que o cristianismo nascente está mais próximo em diálogo com a cultura e religiosidade judaica do que o período patrístico em que houve um desenvolvimento doutrinário do cristianismo, tá? Então, o cristianismo nascente, ou cristianismo primitivo, alguns também utilizam como protocristianismo, ele está muito mais em conexão com o mundo e a religiosidade judaica do que o período patrístico em que se dá o desenvolvimento histórico e sistemático das doutrinas cristãs, tá? Por exemplo, como disse George Moldman, Cristologia em dimensões messiânicas, né? Ele vai elaborar que até mesmo o conceito de Messias, né? De Cristo, de ungido, que aparece nas literaturas da Segunda Aliança, ela vem de origem judaica, né? Já o período do desenvolvimento das doutrinas e sistematização teológica, já há uma desassociação muito latente desse ambiente e pano de fundo judaico, tá? Quando nós observamos, o cristianismo, ele é filho indesejável do judaísmo, tá? Ele é um filho indesejável do judaísmo. Talvez um filho que se deu por uma relação orgásmica,
que houve num período do Segundo Templo entre o helenismo e o judaísmo, né? Proporcionando assim o nascimento do cristianismo com um DNA muito mais judaico que grego. Então, as descobertas arqueológicas, como por exemplo os manuscritos de Qumran, lançaram luz mostrando que existe um paralelo, né, messiânico e comunitário de Jesus com Qumran. Então, a gente observa que, analisando ali o período da igreja nascente, ela está muito mais conectada com o pano de fundo judaico, né? E há quem diga que o cristianismo, ele nas suas primeiras décadas, era visto como mais uma seita de tantas outras que existia. Óbvio, com alguns aspectos particulares e distintos dos outros, mas sem desassociação ao judaísmo daquele período, que era bem vasto, como nós vimos na primeira aula anterior, tá? Já no período patrístico, né, no entanto, no período patrístico, já não há mais esse diálogo, né? O diálogo entre essa contexto histórico religioso judaico, ele está totalmente desassociado no período patrístico, que é o período que se dá o desenvolvimento das doutrinas, totalmente desassociado com o mundo judaico, e está profundamente em diálogo, e não só em diálogo, mas em apropriação com a cultura do mundo clássico grega, sua literatura e sua filosofia. Então, no período que se dá o desenvolvimento das doutrinas, a sistematização da fé cristã, o contexto histórico em que se dá esse período de desenvolvimento, é um período que houve uma grande apropriação do mundo grego clássico por parte dos cristãos, dos teólogos da igreja, os padres da igreja, né, aonde eles se apropriam da literatura e também da filosofia grega, né? Esse foi aí um período de grande apropriação, onde foi adotado e adaptado para o uso cristão no intuito de expor a fé cristã, tá? Então essa apropriação, ela levou Tertuliano, que foi um advogado de Roma, Tertuliano do século III depois de Cristo, a criticar essa apropriação com seu famoso questionamento: que relação existe entre Jerusalém e Atenas? Que importância há a Academia de Platão com a igreja? Por que então que Tertuliano faz essas críticas? Lógico, como eu observei, o ambiente em que está inserido ali o período patrístico era um ambiente grego, uma apropriação da literatura grega e também da filosofia grega. Então, essa crítica aqui de Tertuliano já mostra que havia pessoas que já haviam observado um rompimento do cristianismo com o seu nascimento, né, com o seu período nascente, né, com o mundo de origem do cristianismo, né, e agora uma apropriação totalmente da literatura grega, da filosofia grega, do mundo grego, tá? Então, é óbvio que essa apropriação não se dá somente num período patrístico, tá? Diga de se notar, tá? De fato, há no período do Segundo Templo influência sim do helenismo, né, da filosofia grega por parte dos judeus helenistas de fala grega, né? Onde alguns deles, como o filho de Alexandria, também se apropriou, mas não com a mesma pegada, a mesma dimensão, o mesmo contexto que há no período patrístico.
Diga-se nota de observar que, por mais que os judeus helenistas se apropriavam de algumas ideias gregas e adaptavam a fé cristã como Filo, eles tentavam manter uma associação ali com o mundo judaico. Já o período patrístico não. Há quase que um rompimento total ali com um ambiente e uma raiz semita, uma raiz judaica, tá? Judaica. Na história dos dogmas, Adolfo Warnack, ele cita a filosofia, né, e a cultura grega como a maior influência e mais importante para o desenvolvimento das doutrinas cristãs. Adolfo Warnack, ele nos mostra claramente o impacto da filosofia grega na formação das doutrinas cristãs. Tá? Então, é esse ambiente histórico, cultural, em que estava inserido o período patrístico, em que se deu os desenvolvimentos das doutrinas e sistematização teológica da fé cristã. Aqui, diga-se notar que eu sei que algumas pessoas vão fazer críticas, né, aos padres da igreja, porque eles se apropriaram do mundo grego clássico, se apropriaram da literatura grega, da filosofia grega. Agostinho dá uma resposta a essa questão dizendo sobre a história judaica usando como uma forma didática, né? Ele vai pegar Israel que saíram do Egito, mas quando saíram do Egito levaram consigo ouro, pratas e bens, e esse ouro e prata e bens proporcionaram eles a construir um tabernáculo no deserto. Então ele usa aqui essa história de uma forma didática. Assim como o cristão ele sai do mundo, ele pode sim levar algumas coisas que não seja danoso à fé cristã. Como Israel saiu do Egito e levou ouro, prata e depois construiu para Deus, o que há de bom nesse mundo pode ser apropriado para a fé cristã, né? E por isso que os padres da igreja diziam que toda a verdade é a verdade de Deus, né? Então, essa questão ela é muito, muito legal, porque ninguém está dentro de uma bolha. Às vezes os judeus vão falar que a fé cristã é uma fé imbuída de filosofia grega, de contexto grego, mas, gente, ninguém está dentro de uma bolha. Há próprios conceitos que existem na Torá que foram apropriados e adaptados à fé monoteísta dos judeus, né? Então, ninguém está dentro de uma bolha. A gente, como humano, sempre acaba se apropriando de coisas que não seja danoso à fé, de cada um, né? Então, eu particularmente não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum. E eu queria dizer que ninguém está dentro de uma bolha. É verdade que esse período aí que se desenvolve as grandes doutrinas e sistematização da fé cristã está dentro de um contexto histórico, cultural, filosófico, literário. E isso não é necessariamente danoso porque ninguém está dentro de uma bolha, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Não vamos ser extenso aqui, mas o contexto do desenvolvimento doutrinário e teológico do cristianismo se dá dentro do ambiente de cultura grega, aonde os padres eles se utilizaram da literatura grega e da filosofia grega, tá? Então que Deus abençoe, curte aí o meu canal, Talmide Raiz, dê o seu like e até a próxima aula.